outro dia, né? Mas enfim, mas é Dudu e o William. Tá? William. Com esse futebol que o Dudu tá jogando, para muitos aí, o melhor jogador do campeonato, mais uma vez, para mim também. Do Palmeiras em alguma competição, segurar o Dudu pro ano que vem, já tá uma conversinha aqui e ali, que ele pode sair, etc e tal. O que vocês acham? Até Dudu o meio do ano ele fica. Acho que não sai nessa janela. Agora, no final do ano, acho que não. Não sai. Né? Pelo que eu conversei Mas com a informação é filho. Eu conversei com o Gagliotti, eu almocei com ele lá antes do jogo contra o Boca, né, na Libertadores. Eu fui para São Paulo, né, até trabalhando aqui pela Fox. Agora, aquele grupo da China vai voltar no meio do ano para buscar ele de novo. No meio do ano, mas a temporada lá começa agora, né? Em janeiro. Eu tô achando que nesse final Eu acho que ele vai embora agora, hein? Foi o que ele disse que tinha de acordo. Você tem ideia de quanto o Palmeiras vai pedir por ele? Quanto é a multa? Alguém sabe? Está em 50 milhões? Normalmente é 50 milhões, né? Sempre se fala muito de jogador. A proposta 50 milhões de que euros. veio naquela época era de 12 milhões, né, de euros. A produção está me informando aqui, parece que são 60 milhões de euros. De euros. Não, a multa. A multa dele, espera um pouquinho, como é que é a produção? 60 milhões de reais. Que dá, 60 milhões dá de mais reais. ou menos uns 14, 15 milhões de Eu acho esse dinheiro por fora não é muita coisa. Eu acho que essa proposta pode vir, sim. 15 milhões de euros. Ainda mais se o Dudu for convocado para a Copa América e que está merecendo ser convocado. sim. Mano, Tem eleição sábado, hein? Não podia Você trocaria o Palmeiras, esse Palmeiras, do Allianz Parque, esse Palmeiras riquíssimo. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre a dívida do Palmeiras com a Crefisa. Vamos lá, eu queria só ouvir essa história, a opinião do Mano sobre isso. Então, você trocaria esse Palmeiras pela China? É que aí vai soar como hipocrisia falar o que eu vou falar aqui, mas eu também não tô nem aí para o que vão falar a respeito do que eu penso. Lixe-se. Eu acho uma afronta, cara. Por mais dinheiro que o ser humano possa querer ter dentro da própria vida, quem sou eu para ficar julgando aí contra a corrente de cada um? Mas, cara, eu acho uma afronta. Um cara do potencial do Dudu abdicar da carreira para jogar no futebol chinês. Uma pedra no rim é melhor do que o futebol chinês. Que isso? Mas é verdade. Isso, o futebol chinês é horroroso, é uma grande porcaria, é um lixo. É um lixo. Agora vamos ver aqueles caras aí, os intelectuais do futebol. Você não acompanha o futebol chinês? O jogador tal, estão lá. O futebol chinês está evoluindo. Tá nada. Uma bela porcaria, é um lixo. O Dudu, ele nunca esteve tão próximo da seleção brasileira como ele se encontra hoje. O Dudu hoje é uma referência. Oi? O Renato Augusto, o Paulinho, mas todos jogam na China, o Renato Augusto é naquela cota do Tite, não dá pra comparar. É a cota do Tite. Renato Augusto, Paulinho, em outro momento o Gil, são jogadores da confiança do Tite. O Tite não tem no Dudu um jogador de confiança dele, pelo menos. Não tem. E a grana, mano? Então, mas é que tá, Sormani. O que o Dudu ganha hoje no Palmeiras, eu acho que nada mais, nada menos do que uma boa conversa poderia solucionar. Óbvio essa que ele conversa não vai já houve. Então, mas é que algumas vezes. No Ele outro, já no outro momento, não se esqueçam, no outro momento, inclusive o próprio Alexandre Matos, quando o Dudu recebeu uma nova proposta, essa investida, a última que ele recebeu, não teve conversa, não. O Alexandre Matos disse, ele tem contrato e o contrato será cumprido. Ele é jogador do Palmeiras e o contrato já está assinado. O Dudu fez biquinho, vocês sabem disso, ele estava louco para ir embora. Mas sabe como é que ele convenceram? Sabe como eles convenceram? Na próxima vai. Sentou Dudu, o seu empresário, Gagliotti, Alexandre e os representantes do time chinês. E a pergunta não foi feita para o Dudu, foi feita para os representantes chineses. Se o Dudu, jogando como está, continuar jogando, continuar com esse rendimento, vocês o ano que vem voltam, continua o interesse por ele? Ou se ele não for agora, acabou o interesse? Não, nós vamos continuar o interesse. Então. Porque eu acho que é importante então, também ouvir o jogador. De não foi a parte financeira. Não, mas aí... E aí teve proposta voltou, tem negócio. Então, mas é que tá. isso. Aí é uma situação que eu acho que vale a pena você consultar o atleta. Porque tem que pegar... Pergunta pro Dudu. Fala, Dudu, o negócio é o seguinte, irmão. Senta aí. Vamos falar a real. Qual que é o teu objetivo? É ganhar dinheiro? Fala, se for dinheiro, a gente tenta equacionar aqui. Não vai ganhar o mesmo que vai ganhar lá, mas a gente tenta dar uma luva aqui um pouco maior e tudo mais. Se o seu objetivo é viver uma nova cultura, é morar fora do Brasil, enfim, é conhecer um novo polo, é uma outra circunstância. Eu acho que agora, por tudo que o Dudu fez com o Palmeiras, eu acho que seria legítimo o Palmeiras também, em contrapartida, negociar o jogador. Em caso, talvez, aí de proposta confirmada por parte do time chinês e de vontade real do Dudu em deixar o clube. Mas aí ele tem que chegar e se posicionar. Porque senão a diretoria vai ficar numa saia justa também, falar, eu estou vendendo o Dudu. A diretoria precisa pegar e falar, Dudu, o negócio é o seguinte, é teu objetivo?
Então vamos sentar aqui, eu, você, o Alexandre Matos, no caso o Gagliotti, né? Eu, você, o Alexandre Matos aqui, vamos dar uma coletiva Se ganhar a eleição, né? você mostrando a sua vontade de fato em deixar o clube. Porque senão o presidente do Palmeiras vai ficar, pô, mas não fizeram esforço para segurar o Dudu. É legal o próprio Dudu se manifestar e deixar clara a vontade dele, porque o jogador também tem o livre-arbítrio. Ele pode, se quiser, deixar o clube e falar, eu quero viver uma nova aventura. E aí o Palmeiras não tem que no fazer mundo chinês. esforço nenhum. Claro, se o Dudu disser pro Palmeiras, olha, eu quero ir embora... Mas o Palmeiras ele precisa receber também a grana Tudo que ele bem, entende que é Dudu, pertinente você ele quer ir embora? receber. Ok, vamos negociar a sua Claro, saída. claro. Agora não vai o Palmeiras, não, fica, fazer um esforço. Não tem. Não, se aí ele não. quer ir embora, bate Perfeito. o pé na negociação pelo valor. Se não foi por 15, vai por Claro. 12, vai por 13, Concordo. entra num 60 acordo. milhões de euros, de reais, perdão, 60 milhões de reais é hoje metade da dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa. A dívida do Palmeiras com a Crefisa é uma dívida de 120 milhões de reais. E isso aí vai crescendo, né? À medida que o tempo vai passando, porque Eles tem... cobrarem os juros que eles cobram para emprestar dinheiro. pros Exatamente, porque é o ramo outros, deles. amanhã né? já é o dobro. Exatamente. Então seria muito importante para o Palmeiras tentar dar uma equacionada nessa dívida e talvez vender o Dudu seja algo interessante, né, Flavinho? O que você acha? A história da dívida é a seguinte: a Crefisa, ela declarava, ela alocou cerca de 120 milhões de reais no Palmeiras para comprar jogador. E por isso que eu falo muitas vezes que a Crefisa é sim muito importante para o Palmeiras, porque às vezes o Palmeiras não tinha esse dinheiro para comprar jogador, 120 milhões de reais. Mas daqui a pouquinho eu vou dar uma informação que o Benja está passando aqui pra gente. Na praia ele conseguiu, pelo aplicativo ele está vendo a gente. Mas Aí esse Wi-Fi do dinheiro, quiosque ele era ele tá usando. declarado, ele entrava no balanço da Crefisa como investimento em marketing, como despesa de marketing. E não é. A receita foi em cima da Crefisa, porque não, isso não é marketing, isso são bens. Os jogadores de futebol são bens. E como eles estão alocados no Palmeiras, esse valor passou a ser um empréstimo da Crefisa para o Palmeiras. E o Palmeiras, portanto, deve esse dinheiro para a Crefisa. Como vai pagar, se vai pagar, não sei, isso já é outro problema. Mas é algo que vai ter que ser equacionado. Aliás, é uma das coisas que o candidato à presidência do Palmeiras, o Genaro, questiona dessa parceria da Crefisa com o Palmeiras, que era uma dívida que não existia, passou a existir. Ou seja, e Flavinho, houve uma mudança de contrato, né, que foi feita segundo o Genaro, falou com a gente aqui, meio que na calada da noite, sem consultar ninguém. Olha aqui, aproveitando que você citou, Fabinho, escuta, o Benja acabou de passar pra gente aqui, um abração pro Benja, tome um solzinho por nós aí na praia, viu, Benja? Mas, cuidado com o limão, né? Exato, cuidado. Bom, deixa só pra o lá, limão. vai. Ele está dizendo o seguinte, a informação sobre o patrocínio do Palmeiras. Informação do Benja, hein? Informação do Benjamin Bach. A empresa chamada, tem uma empresa chamada Black Star, é um conglomerado do ramo de energia, né? Hoje em dia tem muito isso daí. Com sede no Oriente Médio e em Hong Kong, estaria disposta a investir no Brasil e no Palmeiras. Eles propuseram um investimento anual de 25 milhões de dólares. Isso aí convertido aí vai dar... Quase 100 milhões de reais. Exatamente, que é o que a Crefisa... Mais ou menos o que a Crefisa paga. Coloca, né? E quem está protocolando essa carta de intenção da Black Star no Palmeiras é o Genaro Marino. Lembra que ele falou pra gente aqui que ele tinha uma Que empresa... o Mano até ficou naquela Exatamente. desconfiança. Então ele está protocolando a carta de intenções que assinou com a empresa hoje no clube para que haja a negociação com o Palmeiras, independentemente do resultado da eleição, que é muito bacana, né? Isso é muito O legal. cara não usa, não, olha, se eu for eleito, tal, eu trago a Eles Black estão Star. comigo, É o Palmeiras. O Genaro sempre deixou claro isso, Perfeito, né? isso é Na bacana. entrevista conosco aqui e nas conversas que a gente tem com ele. Aliás, o Benja fala e nós concordamos. São dois candidatos, né? Tanto o Gagliotti quanto o Genaro, de altíssimo nível. O Palmeiras é que vai sair ganhando com isso. Então, surge essa Black Star, que tem sede no Oriente Médio e em Hong Kong, disposta a investir, então, 25 milhões de dólares no Palmeiras nos próximos 2 anos, o que daria uma tranquilidade, que se, de repente, a Crefisa resolver sair, bola que rola. Né? O recado que o Genaro tá... Mas dá 50 por ano, então, né? 25 por ano, 50 milhões no total. Sim, sim. Daria 200 milhões no total, 100 milhões A por temporada. Crefisa investe cerca de 90 milhões por ano, não é isso? O grupo, né? Crefisa Isso. e FAN, FAN, a que é Faculdade da dos mesmos donos e tudo. É equivalente. O que o Genaro, o recado que ele está dando ao sócio do Palmeiras é o seguinte: como a Crefisa o contrato acaba no final do ano, já avisou que se o Gagliotti não ganhar, ela pula fora, muito provavelmente pula fora. Se acontecer isso, se eu ganhar a eleição, é o que está dizendo o Genaro para os Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que eu já tenho uma outra empresa
Ele falou aqui mesmo no Fox Sports Rádio isso, numa entrevista hoje que está a Folha de São Paulo, ele disse que tem duas empresas, essa do ramo de energia e uma outra que ele não mencionou qual é. Então, o torcedor do Palmeiras pode realmente ficar tranquilo, porque o Palmeiras hoje é um bom lugar para investir, sem dúvida. Agora, o time eu só tá fiquei sempre numa dúvida, Flavinho, quando você chegando, estava falando ganhando. dessa dívida que o Palmeiras acabou assumindo, né, por conta dessa troca aí, que era publicidade, era investimento, marketing, virou investimento. Qual é a diferença, até para a gente entender, quando um empresário, vamos pegar o Carlos Leite, que é um empresário que faz muito aporte financeiro em clubes, Vasco, Corinthians, empresta um dinheiro, amanhã vende jogador e pega o dinheiro de volta. Por que eu estou falando isso? Nenhuma. Por quê? Olha, amanhã a Crefisa fala assim, olha, eu quero meu dinheiro. Vende o Dudu aí que eu quero meu dinheiro. Inclusive, na negociação da Crefisa com o Palmeiras, tem isso mesmo. Quando o jogador é vendido, Exatamente. Então, assim, isso... Não tem problema. Não tem diferença nenhuma. Para o torcedor não achar assim, o clube fica refém de empresário. Fica refém de uma empresa. Não ia precisar pagar nada, né? Porque como quase era uma doação, era um investimento, não era. E aí passa... Então, não, mas sim. o Palmeiras não tinha necessidade de devolver nada. E agora tem. Então agora está se vendo que tem, então assim, não há diferença nenhuma. Quando o torcedor olha assim, mas aquele empresário levou... O que não dá para entender é empresário ter 20 milhões de dólares para botar num clube e o clube não ter, entendeu? Isso que não dá para entender. Mas tem muito tanta coisa que não dá para entender. Clube que movimenta tanto dinheiro, os clubes em geral, né? Recebem verbas muito grandes de televisão, de publicidade, de camisa, de fornecedor, de pay-per-view, isso, aquilo. E aí, quando precisa montar um time, não tem dinheiro, precisa vir um empresário. Foi o que aconteceu com o Corinthians. Flavinho, se em você fizer... que é uma coisa ridícula. Não, mas se você fizer uma conta em todos os clubes, receita e despesa, a receita é maior. O problema é um passivo, que você tem gigante. Sim. Se você pega qualquer clube, o Corinthians, alguém, né? o Vasco, o Flamengo, a receita é maior. Pode não ser muito maior, mas aí você tem um passivo gigante, essa receita maior desequilibra na balança. E você não consegue ter dinheiro líquido para poder trabalhar. Agora, isso é um trabalho profissional, né? Claro. Não é um mecenas que vem para ajudar nada, o Palmeiras vai atrás, descobre essa multinacional, são 200 mil, olha lá, exclusiva informação, só do Fox Sports Rádio, trazida pelo Benjamin Bach, a empresa estrangeira, uma multinacional, quer investir 200 milhões de reais de patrocínio no Palmeiras nos próximos 2 anos. Imagina, você já tem 200 milhões para você mexer. Ficava fácil, né, Zinho? Fica muito bom. Você que já trabalhou aí nessa área, né? Montagem de time. Porque jogar é uma coisa, né? Montar um time é outra, completamente diferente, né? E até para você manter um time, né? Porque você tem a despesa durante o ano todo. O salário, o Genaro né, que falou é que o Palmeiras gastou 1 bilhão, B de bola, nos últimos 2 anos. E o Gagliotti confirmou. Sim, o gasto do Palmeiras, as despesas do Palmeiras em 2 anos foram. Como é bom não ter ladrão, né? 1 bilhão na de diretoria. Exato. Isso é credibilidade, senhor. Lógico. Um cara que vai investir um montante desse, o cara não é trouxa também. Ele pega o livro, ele dá uma olhada, ele vê o quanto tem de dívida, o quanto pagou nos últimos anos. Ele vê o investimento que foi feito, para onde foi o dinheiro, onde foi aplicado. Ele não vai... Como o clube está, a estrutura. Pois é, exatamente. Mas isso Agora, vale vender o Dudu mesmo com um aporte desse daí? Precisa ver se ele quer sair. Se ele quer mas sair, não aí adianta entra a ficar com parte ele. do atleta. O Palmeiras hoje, senhor Mano, ele não precisa de 12 milhões de Não precisa euros. vender pra ninguém Ele não hoje, precisa. Palmeiras. Essa quantia para o Palmeiras hoje Mas é já foi irrisória. falado pelo Então, Gagliotti. mas é que tá. Eu acho que o Tanto é que Palmeiras, ele se não ele vender o vendeu. Dudu, vai partir da vontade do jogador. Pela insatisfação dele em continuar. Não, não é nem Eu não- insatisfação. Às vezes é a Não, vontade de querer sair peraí. Quando eu mesmo. digo Mas insatisfação, não por assim... estar satisfeito, né? Não, tá, então Novo vamos mudar. desafio. É pelo uma desafio, possibilidade pela vontade financeira dele. do Então, cara. eu quero ir embora. Não é pelo dinheiro pro clube, Sim. porque com esse aporte financeiro aí ou outros que o E Palmeiras mesmo tem... que não tivesse esse, o Palmeiras hoje ele pode Sim. se dar o luxo de negar uma proposta dessa, como já negou também, né? O Atlético Paranaense faz isso. Olha, eu não vou negociar com você por essa questão, por esse valor, não. Eu quero tanto. E ninguém chega com tanto, não leva o Pedro, por exemplo. No mercado brasileiro, ninguém chega para levar o Pedro. O Pablo. Então, assim... O Pedro, se chegar, vão levar. Mas, hoje Mas é um caso diferente, né? O Atlético é um time bem administrado, tá, financeiramente parece estar sólido, né? Sim. E tem um presidente que não é difícil de presidente você dobrar. dele, que não é presidente, ele é o né? presidente do conselho, né? É, Que é o presidente do Petralha. conselho, que quer mudar o nome do Atlético para Paranaense Não, só. ele já negou, né? Queria Ele disse mudar a que foi cor uma do... brincadeira. Queria mudar a Pra que cor fazer essa do bobagem, cara? uniforme. Não, ele disse que quis fazer uma brincadeira no... Bem legal. Pô, jogar o time na mídia e tal. Tanto Mas que ele ninguém- consegue. Ele é esperto, ele é esperto. Ele Rodrigo, é você bem jogou no entrosado Japão. politicamente. Você jogou no É. Japão. Se naquela época, claro, financeiramente a proposta foi muito boa, né? Sim.
se a proposta fosse mais ou menos igual, você ficaria no Brasil? Ou... Como fiquei. Acabou a Copa do Mundo, o Valência veio aqui me comprar. 94. Você está falando de qual Copa? 94. De 94 mesmo. 94. Terminou a Copa, tanto é que o Mazinho foi pro Valência. Foi pro La Coruña. La Coruña. Não, primeiro ele foi pro Valência? Pro Valência. Depois ele fez a história dele no La Coruña. Não, ele foi pro Celta, o Mazinho foi pro Celta. Mazinho não joga no La Coruña. Não, La Coruña foi Mauro Silva. Mauro Silva, Bebé, Donato. Desculpa. Mas assim, Desculpa. aconteceu isso, né? Veio, acertou com o Palmeiras, na época Parmalat, né? Sim. Que era detentora do meu passe. E financeiramente o que eles me ofereceram de contrato era um pouco a mais. Não era uma coisa absurda. Era mais do que eu ganhava no Palmeiras. Mas eu falei, não, por isso eu prefiro ficar aqui. Quero ser campeão brasileiro de novo, vou continuar jogando aqui. Eu tinha um bom salário. O Marcos fez isso também, Não né? tem o porquê de eu Rogério. O goleiro. quando depois, no ano seguinte, veio o Japão, aí sim, financeiramente aumentou a proposta para a Parmalat. E financeiramente, para mim, era um contrato mais longo e muito mais rentável. E eu já tinha sido campeão brasileiro de novo, já tinha sido campeão do mundo pela